Então, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos analisar aqui agora o efeito que a potência tem, né, dentro desse tipo de circuito aí de tensão alternada, tá? Então, a gente sabe que a definição de potência, né, potência, por exemplo, numa resistência, ela é dada como sendo I ao quadrado vezes a resistência. Se eu pego a equação, né, mais geral, né, que dá o comportamento dessa corrente, ela vai ser o quê? Vai ser uma amplitude I maiúsculo vezes um seno de ômega t menos φ. Onde esse φ aqui vai ter um valor que vai depender se nesse circuito vai ter um elemento de circuito que é um capacitor, ou se é um indutor, né, etc. Tá? Então esse φ vai medir essa defasagem da corrente com relação à tensão, né, e o efeito dele é influenciado se você tem um capacitor, um indutor e os respectivos valores, né, suas capacitâncias e indutâncias. Tá? Essa aqui, então, seria uma equação para nossa potência instantânea. Tudo bem? Mas se eu quisesse falar em potência média, porque uma vez que eu estou trabalhando em ciclos, né, eu tenho oscilações aqui, como é que ficaria esse comportamento? Né? Será que ele teria alguma característica especial? Em vez de eu tratar a potência em dado instante de tempo, eu falo em média, né, quanto de energia que é dissipada pelo resistor. Tá? Então, se eu trabalho em média, então eu vou pegar essa média dentro de um determinado ciclo. Né? O ciclo é o próprio período ali, né, definido como sendo 2π sobre ômega. Se eu faço essa média, eu verifico o seguinte. A minha função da minha potência ali é uma constante, né? E amplitude da corrente ao quadrado, vezes a resistência, vezes um seno ao quadrado do argumento ali que evolui no tempo. Esse seno ao quadrado, lembra que o seno ele vai variar de mais 1, né, como está mostrado aqui, ó, de mais 1 até menos 1. Então ele tem uma área positiva e uma área negativa. Se eu pego a média dentro desse intervalo aqui, daria 0, né, porque eu teria a mesma quantidade positiva de área positiva e de área negativa para cada ciclo. Mas como ele está elevado ao quadrado, então os meus valores eles vão oscilar agora de 1 até 0. Então eu só tenho áreas positivas aqui. Então se eu for tirar aqui, se você tirar a integral, né, de seno ao quadrado, que vai de 0 a π, né, ou de 0 a 2π, né, você vai ver que para pegar o ciclo, né, de 0 a 2π, você vê que essa média ela vai convergir, na verdade, para meio, né, 0 a 2π. Beleza? Então, a potência média, a gente troca agora o seno pelo valor médio que ele representa, né, seria isso aqui, 1i ao quadrado vezes r, que divide 2. Beleza? Este termo, ele normalmente ele é escrito neste formato aqui, ó. I sobre raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes r. Esse termo entre parênteses, a gente costuma chamar de corrente, o Halliday chama de corrente de valor quadrático médio, ou corrente de valor médio quadrático, agora não me lembro, mas a ordem não vai fazer diferença não. Outros livros, outros autores, preferem chamar isso de corrente efetiva, ok? E aí abreviam então, né, esse termo em parênteses para corrente efetiva, ou valor médio quadrático, e escrevem nesse formato aqui, ó, porque ela fica mais intuitiva, né, de você lembrar, porque você memoriza da própria definição de resistência, né, corrente ao quadrado vezes R. Então aqui, ó, a potência média vai ser a corrente efetiva ao quadrado vezes R, tá? Esse termo efetivo aqui, ó, você consegue encontrar um termo também similar para a tensão, né? Você tem a tensão, a amplitude da tensão, e você tem a tensão média quadrática, a tensão média, tá? Então, a depender do autor do livro, né, dos autores, eles fazem distinção entre os termos, mas ambos surgem da mesma dedução, né, do mesmo raciocínio lógico aqui, ok? Então, obviamente, você chama isso aqui de corrente efetiva para poder simplificar ela nesse formato e assim ter similaridade com a definição já usual, já conhecida, ok? Então, essa é a nossa potência média de um resistor, né? Seguindo a nossa análise aqui, se você pega essa ideia aí da corrente efetiva, você expande ela usando a lei de Ohm, né, que a gente tem definido, agora para um caso geral, né, de um circuito RLC. Então, a minha tensão aqui, ó, efetiva, minha corrente efetiva, então seria um resultado da minha tensão efetiva por um Z.
né? Porque vai surgir um raiz de 2 aqui e aqui, ambos cancelam. Então dá no mesmo, né? Se você tem esse RMC aqui nos dois lados ou não. Tudo bem? Aplica agora essa equação à definição de potência. Isso segue, então. Percebe aqui, ó, a definição de potência é Fem, né, vezes corrente. Tá? Vou trocar agora. Vamos lá, né? A definição de potência seria corrente vezes resistência. Então, vou trocar aqui a corrente nesse, por esse conceito aqui, ó, Fem sobre Z. Beleza? Aí, o que vai sobrar aqui? Vai ficar Fem efetiva vezes corrente efetiva vezes R sobre Z. Se você analisar o diagrama fasorial, esse R sobre Z aqui, ó, ele nada mais é do que um cosseno de fio, o cosseno do ângulo de fase. Tá? Então, você pode trocar aquela equação por esse termo. Então, a gente vai ter então que a potência média, ela também pode ser dada como a Fem efetiva vezes a corrente efetiva vezes o cosseno de fio, onde esse cosseno de fio recebe o nome de fator de potência. Beleza? E aí o objetivo é sempre chegar a um fator de potência 1. Né? Uma vez que ele é um cosseno, ele pode oscilar entre 1 e menos 1. Tá? Então, sempre é importante você tentar trabalhar para convergir esse φ aí de 0 graus, né? E ter um cosseno o mais próximo possível de 1. Ok? Então, essas são as duas expressões, né, de cálculo de potência média relevantes. Né? Então, essa é uma, né, que leva em consideração a Fem, e a do outro lá, né, leva em consideração para o caso da resistência, né, que é o I quadrado sobre R. O I quadrado, lembrando que é o I efetivo, né, o I médio quadrático. Tá? Então, esses são os dois conceitos novos. Percebe que eles carregam muita similaridade com os casos de corrente contínua, mas surgem aí alguns parâmetros novos, né? Quando a gente vai tratar de corrente alternada. Tudo bem? Então aqui a gente encerra esse tópico, né, sobre potência. Então você não observe que assim, a gente só fez aplicar as mesmas equações, só que agora contextualizando para o caso de oscilação, né, corrente alternada.